Olá pessoal, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Bora Com a Gente Portugal. É um enorme prazer receber você em mais um vídeo aqui do canal, tentando ajudar vocês. O vídeo de hoje é para a gente compartilhar uma coisa que aconteceu com a gente, precisamente com a Mônica, com relação a fazer cursos aqui em Portugal e algumas pegadinhas que vocês precisam prestar atenção e isso talvez poupe bastante tempo para vocês, tá bom? Então fica com a gente aí para a gente poder entender um pouquinho mais do que aconteceu desse conteúdo que eu acho que vai ajudar bastante. Bom, olha só, a Mônica, para querer desempenhar algumas atividades aqui, fazer alguns cursos aqui para desempenhar essas atividades, em Portugal, né, a gente está num país diferente, a parte de educação é diferente a forma de como, né, no Brasil a gente até já passou por isso, né, tinha primeiro grau, segundo grau, enfim, agora tem ensino fundamental, ensino médio, tem algumas reformas na educação, tiveram algumas reformas da educação do Brasil e em Portugal tem as suas também. Então o que acontece? Não é igual Portugal com o Brasil, não existe ensino fundamental e ensino médio, não é assim que é chamado aqui, existe, mas não é assim que é chamado. E Portugal precisa entender o que você fez no Brasil equivale o que aqui em Portugal. Eles precisam saber. Então existe uma forma de você fazer o que eles chamam de equivalência. Se dizer o que você fez no Brasil corresponde ao quê? A que nível de ensino em Portugal? E aí, para a Mônica fazer determinados cursos, e eu estou dizendo da Mônica porque foi uma experiência dela, podia ter acontecido comigo, com vocês, mas é isso que a gente quer fazer, e seria ideal que pudesse ser feito para você mais rápido, para que vocês ganhassem tempo. Vocês precisam submeter aqui a uma escola da localidade onde você mora um número de documentações, eu vou deixar aqui a lista para vocês perceberem, para que eles consigam, com base naquela análise, existe uma comparação, e isso aqui em Portugal já existe por país, isso já está como se fosse o Diário Oficial do Brasil, existe aqui em Portugal uma comparação do grau de estudo daquele país para o grau de estudo de Portugal. Qual foi a característica que eu estou trazendo para esse vídeo no caso da Mônica? É que a Mônica, ela fez no Brasil, não era o segundo grau, era o que se chamava de normal. Ela estava sendo preparada para poder dar aula para a primeira a quarta série, ou já depois da reforma, como a gente fala, ensino fundamental. E Portugal não sabia o que era esse normal, né? Ela fez o estudo lá. Antigamente no Brasil você fazia o segundo grau, ou hoje em dia o ensino médio é voltado a alguma parte mais técnica, né? Eu, por exemplo, eu fiz para construção civil, ela fez para normal. Só que Portugal não sabe o que é normal, esse normal. Para o Brasil pode ser, talvez os mais novos nem saibam no Brasil mesmo o que é isso. Mas era alguma coisa voltada para o magistério, para você dar aula de primeira a quarta série, que atualmente é o ensino fundamental. Então o que aconteceu? A Mônica foi lá, entrou numa escola perto da localidade onde a gente mora, submeteu os documentos para poder fazer e ter o que a gente chama de equivalência. E para ter essa equivalência, foi o que eu falei, Portugal foi lá nesse, digamos assim, nesse book, olhar o que é desse estudo no Brasil corresponde o que em Portugal. E não achou normal. Ele não conseguiu fazer essa comparação. Então, existe um órgão aqui em Portugal, chamado DGE. Essa escola submete ao DGE e o DGE é que faz essa análise. A escola é para você dar a entrada. Ela não vai fazer sozinha essa equivalência. Ela vai submeter esse DGE, que é como se fosse a parte do Ministério da Educação do Brasil. Esse órgão faz essa análise aqui. E o órgão respondeu para a escola e falou, olha só, não sei o que é, não foi dessa forma que eu estou falando, mas para ser simplista, eu não sei o que é normal, eu não sei se isso dá direito a fazer faculdade. E diga-se de passagem, a Mônica, quando submeteu os documentos, estava tudo apostilado, lembra o apostilamento de AIA, e inclusive entregou o diploma dela da faculdade. Se a gente raciocinar um pouquinho, no Brasil não poderia ser uma bagunça, ninguém poderia fazer uma faculdade sem ter feito o segundo grau, ou atualmente o ensino médio.
Mas o Portugal não quer saber disso. Não vale de nada você entregar o diploma do terceiro grau, que é a universidade. Ele quer saber se aquilo ali credencia a pessoa. Em tese, credenciaria, porque ela fez. Mas ele quer saber se, porventura, aquilo dá direito a ela fazer a universidade. Então, o DGE foi e retornou isso para a Mônica, para a escola, e a escola avisou a Mônica. Mônica, o DGE quer saber isso. Se isso, né, corresponde ao quê em termos de série, né, se é o ensino médio ou era a 8ª série antigamente, ou corresponde ao quê, esse tal de normal, magistério, enfim, e se isso dá direito a fazer um curso de universidade para ela se formar, apesar de estar o diploma da universidade que a Mônica fez. E aí o que aconteceu? Eles informaram isso para a Mônica. Só que nós estamos em Portugal. Quem é que faz isso aqui e nos ajuda com essa análise e para poder gerar, porque tinha que vir uma declaração dizendo que, olha, esse magistério, que é o normal, corresponde até o 2º grau, ou 8ª série, ou o 3º ano, antigamente, do 2º grau, enfim. Quem é que faz isso? E que isso dá direito a fazer? O consulado do Brasil aqui em Portugal. O que aconteceu? A gente teve que ir para o consulado. E aí a Mônica aí começou a interagir com o consulado, para o consulado gerar uma declaração, e com esta declaração a gente enviar para a escola, onde a gente deu a entrada, a escola enviar para o DGE, para eles fazerem a análise, dar o ok e a equivalência acontecer. Gente, isso demorou muito tempo. Muito tempo. A gente até ter o retorno lá do DGE pela escola, que nos informou, e depois obter essa declaração do consulado do Brasil. Então, o que eu recomendo? Se vocês estiverem no Brasil, tentem no Brasil pedir já no Brasil uma declaração, né, do Ministério da Educação, enfim, onde tenha a equivalência. Você já sair e vir para Portugal com esse documento, porque se houver algum questionamento do DGE, você não vai precisar recorrer ao consulado, você já está de posse dessa declaração, vai tirar as dúvidas do DGE com essa declaração, porque é muito fácil, mais fácil você do Brasil conseguir isso do que você aqui. Agora, se você estiver aqui, tem que ir via consulado, pedir essa declaração. Eu e a Mônica, inclusive, escrevemos um e-mail para o consulado dizendo o que precisava constar nessa declaração. O consulado gentilmente depois nos enviou, mas isso demorou um bom tempo. E só para vocês terem ideia, eu estou falando de meses. A gente começou com esse processo, só para vocês terem ideia, eu estou gravando esse vídeo em abril de 2023, a gente começou a dar entrada nesse processo lá na escola, lá no início, em julho de 2022. Então olha quanto tempo. Não estou dizendo que foi esse tempo todo que o consulado demorou, que a escola demorou, estou falando do processo inteiro. Mas se você só olhar a declaração do consulado, eu diria que pelo menos uns 2, 3 meses está demorando. Então, seria um acelerador para vocês se vocês saíssem com esse documento, essa declaração do Ministério da Educação do Brasil, pedindo uma equivalência do que você fez aí no Brasil para o que teria aqui, né, em termos de necessidade. Olha, esse curso que eu fiz, ainda mais se você fez normal, é magistério, pode estar, porque isso é uma coisa mais antiga, são para as pessoas um pouco mais velhas, isso já não existe, mas de qualquer forma eu sugiro que vocês já saiam do Brasil com o Ministério da Educação com essa equivalência, que naturalmente vai facilitar. Na maioria dos casos não vai precisar, Portugal já sabe o que corresponde, se você fez ensino médio, ensino fundamental, isso não vai ter esse problema, mas não custa nada, claro, você já estando no Brasil, já vi com toda a documentação aqui para Portugal, vai ajudar bastante a encurtar esse período. E aí com a equivalência, e lembrando que é o seguinte, essa equivalência foi pedido, também existe uma separação de cursos, eu estou falando cursos de especialização aqui em Portugal, ou até para algum tipo de pós-graduação, alguma coisa assim, existe uma classificação do tipo de nível do curso. Então esse curso, por exemplo, que a Mônica estava fazendo e exigia essa equivalência, é um curso do tipo nível 4, só para vocês entenderem. Então depois a gente pode trazer um pouco mais sobre essas separações aqui, mas o objetivo aqui é contar um pouco da nossa história, um pouco da nossa experiência, o que a Mônica passou, graças a Deus agora já está pronto, a gente já tem a equivalência, ela vai poder fazer a matrícula no curso dela, porque aí com base nesse curso que ela vai fazer, ela vai conseguir trabalhar numa determinada área aqui em Portugal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa aquele like, ativa o sininho para as próximas notificações, comenta aqui embaixo
se você sabia disso, isso só ajudou isso de alguma forma, e compartilha o vídeo. E se inscreve no canal para a gente poder crescer e chegar nos 2.000 inscritos aqui do canal e a gente trazer mais conteúdo para vocês, tá bom? Até lá, o próximo vídeo, uma novidade muito boa que vai ter no próximo vídeo, então não perca e acompanhe a gente, mas para isso, ativa o sininho e se inscreve no canal, tá bom? Um abraço e obrigado!